A visão intuitiva pode acarretar uma mutação nas células cerebrais? David Bohm. Você disse que a visão intuitiva altera as células cerebrais. Se você quiser, gostaria de discutir esse assunto. Krishnamurti. Da maneira como o cérebro é constituído, ele funciona numa só direção: memória, experiência, conhecimento. Ele tem atuado nessa área tanto quanto possível e a maior parte das pessoas está satisfeita com ele. Como vocês já sabem, isto é um diálogo de David Bohm, Krishnamurti e a plateia. Quando eu me referir a David Bohm vai ser com D, com Krishnamurti Ki e alguém da plateia, interrogante. Vamos prosseguir então. D. Bem, elas não conhecem outra coisa. Ki. E elas também atribuíram ao conhecimento uma suprema importância. Se alguém estiver preocupado com uma mudança fundamental, por onde deverá começar? Suponhamos que X sente que irá seguir uma determinada direção estabelecida pela humanidade. Ele tem feito isso século após século. E se pergunta o que é a mudança radical, se ela está no meio ambiente ou nas relações humanas, se é uma sensação de amor que não está na área do conhecimento. Por onde se deve começar? Você entende a minha pergunta? A não ser que exista uma mutação ocorrendo aqui dentro da minha mente, do cérebro, eu poderei pensar que mudei, mas isso é apenas uma mudança superficial e não uma mudança profunda. Sim, o que está implícito aqui é que o atual estado de coisas envolve não apenas a mente, como também o sistema nervoso e o corpo. Tudo está organizado de uma certa maneira. Naturalmente, é isso que eu quis dizer. Todo o movimento está arranjado de uma certa maneira. E ao longo desse padrão, posso modificar, ajustar, polir um pouco mais, um pouco menos e assim por diante. Mas se um homem está preocupado com uma mudança radical, por onde deve começar? Como dissemos no outro dia, temos nos apoiado no meio ambiente ou na sociedade e em várias disciplinas visando a nossa mudança, mas sinto que tudo isso está indo na mesma direção. Na medida em que todos emanam dessa coisa, do modo como a mente e o corpo são organizados, eles não vão mudar nada. Existe uma estrutura complexa envolvida que está no cérebro, no corpo, em toda a sociedade. Sim. Então o que devo fazer? O que X deve fazer? E ao fazer essa pergunta, o que há para mudar? O que exatamente você quer dizer com o que há para mudar? O que há para ser mudado? Sim, ambos. O que há para ser mudado e o que há para mudar? Basicamente, o que há para mudar? X percebe que ele pode mudar certas coisas ao longo desse caminho, mas para irmos bem além disso, o que devemos fazer? Tenho certeza de que o homem já fez essa pergunta. Você já deve tê-la feito. Mas aparentemente a mutação não ocorreu. Então, o que X deve fazer? Ele percebe a necessidade de uma revolução radical, uma revolução psicológica. Ele compreende que quanto mais ele muda, a mesma coisa continua. Quanto mais ele investiga dentro de si próprio, a investigação permanece a mesma e assim por diante. Então, o que há para mudar, a não ser que X descubra um modo de mudar o próprio cérebro? Mas o que mudará o cérebro? É isso. O cérebro tem estado organizado num padrão por milénios. Acho que não importa mais o que eu devo mudar. É imperativo que eu mude. Estamos de acordo. Então, em que deve haver uma mudança? Mas o problema ainda é esse. Como o cérebro pode mudar? Temos que chegar a esse ponto. Se essa pergunta for colocada a você, como cientista ou como ser humano que está envolvido com a ciência, qual seria a sua resposta? Não creio que a ciência possa lidar com isso, porque ela não vai tão longe. Não pode, possivelmente, explorar de modo tão profundo a estrutura do cérebro. Muitas questões estão sendo levantadas a respeito da relação entre o cérebro e a mente, que a ciência não tem sido capaz de resolver.
Algumas pessoas diriam que não há nada além do cérebro. Q. Puramente materialistas. Eu entendo isso. D. Se não for materialista, então no momento a ciência tem muito pouco a dizer a respeito. Talvez algumas pessoas tentem fazê-lo, mas a ciência, de um modo geral, tem sido mais bem-sucedida, mais sistemática em lidar com a matéria. Qualquer tentativa de fazer de outro modo não seria muito clara. Q. Então você diria a X para mudar o interior das células cerebrais, etc. Minha resposta imediata a isso é como? Todo mundo pergunta isso. Não é uma questão de fé. Não é uma questão de transformar um padrão em outro padrão. Você me deixa assim sem qualquer direção, certo? Deixe-me sem qualquer instrumento, deixa-me sem qualquer instrumento com que possa penetrar nisso. D. Exceto que está insinuando a existência de algo além do cérebro ao formular essa pergunta. Nós não sabemos. A própria declaração implica que a visão intuitiva está de certa forma além do cérebro. Caso contrário, ele não poderia mudá-lo. Que, sim. Como posso então captá-lo? Talvez não possa captá-lo. D. Mas como isso poderia ocorrer? Você está dizendo que algo não material pode afetar a matéria, eis a implicação disso. Que, não estou certo. D. Acho que se colocássemos isso em ordem, ficaria mais claro perceber qual é a sua pergunta. As coisas ficarão um tanto complicadas se não o fizermos. Que tudo o que me disse é que a visão intuitiva provoca uma mutação no cérebro. Agora você explica o que é a visão intuitiva, que não é um resultado de um conhecimento progressivo, não é um tempo progressivo, não é uma recordação. Essa visão intuitiva pode ser a verdadeira atividade do cérebro. Está bem. Vamos colocar as coisas de modo diferente. O cérebro possui muitas atividades que incluem a memória e todas as que você mencionou. Além disso, existe uma atividade mais interna, mas que ainda é atividade do cérebro, que pode ser a mesma. Veja, ao dizermos isso, alguma coisa parece não estar bem clara. Que, sim, temos que estar bem certos de que ele não é o resultado do conhecimento progressivo. Ele não apareceu através de qualquer exercício da vontade. De acordo. Penso que as pessoas podem geralmente perceber que a visão intuitiva surge num lampejo. Ela não irrompe através da vontade. Aqueles que refletiram pelo menos um pouco sobre ela podem perceber isso, e também que a química provavelmente não fará com que ela apareça. Penso que a maioria das pessoas envolvidas podem perceber isso, mas como eu, no papel de X, posso ter essa visão intuitiva. Percebo sua lógica, compreendo sua razão. Isso poderá, de alguma maneira, perturbar as pessoas. Não está claro qual é a lógica, o que é que vai realizar essa mudança no cérebro. É algo mais do que o cérebro ou é alguma coisa mais profunda dentro do cérebro? Essa é uma das perguntas. Que, naturalmente, não está bastante claro, logicamente. Interrogante. Está dizendo que existe uma função do cérebro que atua sem ter relação com o seu conteúdo? Que, sim, com o passado, com o conteúdo. Essa é uma boa pergunta. Haveria uma função do cérebro que fosse independente do conteúdo, que não estivesse condicionada pelo conteúdo, mas que ainda pudesse ser uma função física? Que, entendo, é esta a pergunta. Salvo a consciência com o seu conteúdo, haveria no cérebro alguma atividade que não fosse tocada pela consciência? Pelo conteúdo, sim. Que o conteúdo é a consciência. Sim. Mas algumas vezes usamos a palavra em outro sentido. Algumas vezes nós damos a entender que pode haver outro tipo de consciência, de modo que se o chamarmos de conteúdo, ficaria mais claro. Que, está bem, uma parte do cérebro que não é tocada pelo conteúdo. Sim, isso sugere que talvez seja possível que o cérebro mude, ou o cérebro é totalmente controlado pelo seu conteúdo, ou de certa forma ele é condicionado. Que,
este é um conceito perigoso. Di, mas é isso que você está dizendo. Que não. Veja o perigo disso. Veja o perigo de admitirmos para nós mesmos que existe uma parte do cérebro de uma atividade que está bem, uma atividade do cérebro que não é tocada pelo conteúdo. De é uma atividade possível. Pode ser que não tenha sido despertada. Que não foi despertada. Isso mesmo. Interrogante. Mas qual é o perigo? Que isso é bastante simples. O perigo é que eu estou admitindo que existe Deus dentro de mim, que existe uma coisa sobre-humana, algo que está além do conteúdo e que, portanto, atuará sobre ele, ou que funcionará a despeito dele. Interrogante. Mas que parte do cérebro percebe o perigo? Que, vamos devagar. Qual é a parte do cérebro que percebe o perigo? Naturalmente que é o conteúdo que percebe o perigo. Interrogante. Ele percebe? Que, sim, porque o conteúdo está consciente de todos os truques que usou. Di, isso se parece com muitos dos antigos truques. Que, sim. Di, os truques que examinamos antes. A suposição de que Deus está dentro de nós. A imaginação de que Ele está dentro de nós. Existe, obviamente, um perigo aqui. Interrogante. Mas poderia o cérebro, percebendo o perigo, fazer assim mesmo essa declaração? Porque essa afirmação poderá estar apontando para a direção certa. Di, apesar de ela ser perigosa, talvez seja necessário fazê-la. Ela poderá estar no caminho certo. Que o inconsciente, que faz parte do conteúdo, poderá captar isso e dizer sim, e ele então percebe o perigo instantaneamente. Interrogante. Ele percebe sua própria armadilha. Que sim, ele percebe a armadilha que criou e então a evita. Isso significa sanidade. Evitar uma armadilha é sanidade. Existe uma atividade que seja totalmente independente do conteúdo? Essa atividade é, então, uma parte do cérebro? Di, é uma atividade natural do cérebro? Uma atividade material? Que isso quer dizer o quê? Di, bem, se existe essa atividade natural, ela poderia ser despertada de algum modo. E essa atividade poderia mudar o cérebro. Que, mas você diria que ela ainda é material? Di, sim. Veja bem, existiriam diferentes níveis de matéria. Que é aí que eu estou tentando chegar. Correto? Di, mas veja, se pensarmos assim, poderia haver um nível mais profundo de matéria que não estivesse condicionada pelo conteúdo. Por exemplo, sabemos que a matéria no universo não está, via de regra, condicionada pelo conteúdo dos nossos cérebros. Poderia existir um nível mais profundo de matéria que não estivesse condicionada dessa forma. Que, então, ainda seria matéria refinada ou super, ou seja lá o que for, ainda seria o conteúdo. Di, por que diz isso? Veja, temos de ir devagar. Você afirma que a matéria é conteúdo? Que, sim. Di, inerentemente, mas isso tem de ser esclarecido, pois não é evidente. Que, vamos examinar isso. Vamos nos fixar nisto. Pensamento é matéria. Di, bem, pensamento é parte do conteúdo, parte do processo material. Se existe independentemente como matéria, não está tão claro. Podemos dizer que a água é matéria. Podemos verter a água de um copo para o outro. Ela tem uma substância independente. Mas não está claro se o pensamento poderia se colocar como matéria por si só, ou apenas com alguma outra substância material, como o cérebro, no qual ele corre. Isso está claro? Que não consegui acompanhar muito bem o seu raciocínio. Di, se dissermos que a água é matéria, isso está claro. Agora, se dissermos que o pensamento é matéria, então o pensamento deve possuir uma substância independente semelhante.
Dizemos que o ar é matéria, certo? Ou que a água é matéria. Contudo, as ondas não são matéria. Elas são apenas um processo que ocorre na matéria. Está claro o que eu quero dizer? Que, sim, uma onda é um processo que ocorre na matéria. Um processo material. O pensamento é matéria ou é um processo que ocorre na matéria? Interrogante. Poderíamos perguntar se a eletricidade é considerada matéria? Na medida em que existem partículas, os elétrons, ela é a matéria, mas também é um movimento dela, o que é um processo. Interrogante. Então, ela é duas coisas. Bem, podemos formar ondas de eletricidade e assim por diante. Interrogante. As ondas seriam matéria, mas não a ação elétrica? A ação elétrica é como as ondas, mas a eletricidade se compõe de partículas. Interrogante. Qual é a pergunta que estamos fazendo agora? O pensamento é uma substância material ou é um processo que ocorre numa outra substância material como o cérebro? Ele é um processo material que ocorre dentro do cérebro. Sim, os cientistas de um modo geral concordariam com isso. Vamos ficar com isso. Se disséssemos que o pensamento é matéria, eles ficariam muito intrigados. Entendo. Interrogante. Ele não existe fora das células cerebrais, ele reside no cérebro. Ou seja, o pensamento é um processo material que ocorre no cérebro. Isso estaria certo. Então esse processo material poderá um dia ser independente? Independente do quê? Independente de alguma coisa que não é um processo material. Não, espera um minuto, precisamos ir devagar. O pensamento é um processo material que ocorre no cérebro. Todos nós concordamos com isso? Sim, você obteria uma concordância bastante ampla com relação a isso. Nossa pergunta então é: o processo material que ocorre no cérebro pode causar uma mudança em si mesmo? Sim, essa é a pergunta. Em si mesmo? E se esse processo material em si pode mudar, ainda assim ele seria um processo material? Certo? Sim. O pensamento será sempre aparentemente um processo material. E, portanto, não é visão intuitiva. Temos de voltar a isso. Está dizendo que a visão intuitiva não é um processo material? Vá devagar. Temos que tomar cuidado quando usarmos as palavras. O pensamento é um processo material que ocorre no cérebro. E qualquer outro movimento que emane desse processo material ainda é material. Sim, tem de ser. Certo. Existe outra atividade que não seja um processo material? Naturalmente, as pessoas têm feito essa pergunta durante séculos. Existe espírito além da matéria? Espírito? Espírito Santo? Existe alguma outra atividade do cérebro que não possa ser relacionada com o processo material? Bem, ela não pode depender dele. A visão intuitiva não pode depender do processo material, pois senão seria apenas outro processo material. A visão intuitiva não pode depender do processo material, que é o pensamento. Mas você está colocando as coisas de maneira inversa. Ou seja, que o processo material poderá depender da visão intuitiva. Poderá ser mudado por ela. Espera. O processo material depende dela, mas a visão intuitiva não depende desse processo. Contudo, muitas pessoas não perceberiam como algo não material poderia afetar uma coisa material. Sim, exatamente. As pessoas concordarão facilmente em que uma coisa imaterial não seja afetada pela matéria, mas como a operação funciona da maneira inversa. O que você diria? O cérebro? O pensamento?
com o seu conteúdo, é um processo material. Qualquer atividade que parta dele ainda é parte disso. Contudo, a visão intuitiva também é parte disso. D. Já concordamos a respeito da sua independência com relação a isso. Não pode ser parte dele, mas ele ainda pode atuar dentro do processo material. Essa é a coisa crucial. Que, sim, exatamente, a visão intuitiva é independente do processo material, mas pode atuar sobre ele. D. Vamos examinar um pouco isso. Falando de um modo geral, na ciência, se A pode agir sobre B, existe normalmente a ação recíproca de B sobre A. Não encontramos situações em que A age sobre B, mas B nunca age sobre A. Que entendo. D. Essa é uma das dificuldades que você levantou. Não encontramos isso em nenhum outro lugar, nas relações humanas. Se posso agir sobre você, você pode agir sobre mim. Certo? Que, sim, percebemos que os relacionamentos humanos são interações. D. Sim, relacionamentos mútuos. Que, e nesses relacionamentos existe resposta e assim por diante. Contudo, se eu não responder à sua ação, serei independente dela. D. Mas veja bem, a ciência normalmente descobre que não é possível existir uma ação unilateral. Que, exato. Então estamos continuamente insistindo em que o processo material deve ter uma relação com o outro. D. Uma ação, pelo menos. Relação ou relacionamento são palavras ambíguas aqui. Se você dissesse ação, ficaria mais claro. Que, está bem, o processo material deve ser capaz de agir sobre o não material e o não material deve atuar sobre o material. D. Mas isso faria com que fossem o mesmo. Que, exatamente. Interrogante. Não necessariamente. Poderíamos considerar que a visão intuitiva é um movimento muito mais amplo do que o processo material que ocorre no cérebro e, consequentemente, que o movimento mais amplo pode agir sobre um movimento mais restrito, mas o mais restrito não pode agir sobre o mais amplo. Que, sim, estamos dizendo a mesma coisa. D. Um movimento restrito não tem uma ação significativa sobre um movimento mais amplo. Podemos ter uma situação em que, se deixarmos cair uma pedra no oceano, o oceano a absorve sem qualquer alteração significativa. Que, sim. Interrogante. Então ainda existiria uma ação nos dois sentidos, mas somente uma delas seria significativa. Que, não. Não entre nisso depressa demais. Sejamos cuidadosos. O amor não tem qualquer relação com o ódio. D. Mais uma vez temos a palavra relação. Diria, por exemplo, que o ódio não tem qualquer ação sobre o amor. Que eles são independentes. D. Independentes. Não agem um sobre o outro. Que é uma coisa muito importante descobrirmos isso. O amor é independente do ódio. Onde existe o ódio, o outro não pode existir. D. Sim, não podem permanecer lado a lado, agindo um sobre o outro. Que não podem? Então estamos contradizendo o que os cientistas dizem quando declaram: se A está relacionado com B, então B tem que estar relacionado com A. D. Nem todos os cientistas disseram isso. Alguns disseram outra coisa. Não gosto de introduzir Aristóteles. Que introduzo. D. Ele disse que existe um movedor imóvel, que Deus nunca é movido pela matéria. A matéria não age sobre ele, mas ele age sobre ela. Entende? Portanto, esta é uma ideia antiga. Desde a época de Aristóteles, a ciência rejeitou esse conceito e afirmou que é impossível. Que vejo claramente que o amor
é independente do ódio. O ódio não pode possivelmente agir sobre o amor. O amor pode agir sobre o ódio. Mas onde está o ódio, o outro não pode estar. Bem, estas são duas possibilidades. A qual está-se referindo? Quais são as duas possibilidades? Você disse que uma possibilidade é que o amor possa agir sobre o ódio e a outra é que eles, em absoluto, não agem um sobre o outro. Sim. Mas qual? Entendo. Não. O amor não pode agir sobre o ódio. Correto. Eles não estão relacionados. Mas talvez a visão intuitiva possa agir. Entende? Temos de ser bastante claros quanto a isso. Violência e ausência de violência são dois fatores completamente diferentes. Um não pode agir sobre o outro. Nesse caso, diria que a existência de um é a inexistência do outro e que não há maneira de eles poderem agirem juntos. Exatamente. Não podem estar juntos. Definitivamente. Mantenho firmemente essa posição. Então, quando esse processo material está em ação, o outro não pode existir. O que é o outro agora? A visão intuitiva? Sim. Isso nega o que estávamos dizendo antes, que existe uma ação da visão intuitiva sobre o processo material. Ora, continuamente sim. Onde existe a violência, o outro. Detesto usar a palavra não violência, não existe. Paz ou harmonia? Onde existe violência, não pode haver paz. Mas onde existe paz, há violência? Não. Naturalmente que não. A paz, portanto, independe da violência. Interrogante. Você disse muitas e muitas vezes que a inteligência pode agir sobre o pensamento, que a visão intuitiva pode afetar o pensamento, mas que a coisa não funciona da maneira inversa. Você deu muitos exemplos disso. A inteligência pode eliminar a ignorância, mas a ignorância não pode tocar a inteligência. Certo? Onde existe o amor, nunca pode haver o ódio. O amor pode eliminar o ódio? Dissemos que isso não parece ser possível, porque o ódio se afigura como uma força independente. Naturalmente que é. Ele tem o seu próprio momentum, entende? Sua própria força, o seu próprio movimento. Interrogante. Não consigo perceber muito bem qual a relação do ódio e do amor com a discussão anterior sobre a visão intuitiva. Parece haver duas áreas diferentes. Interrogante. O pensamento é um movimento e a visão intuitiva parece ser não movimento, onde tudo está aparentemente em repouso e ele pode observar o movimento. É aí que estamos querendo chegar, à noção de alguma coisa que não seja afetada por mais nada. Interrogante. Não está dizendo então, ao observar o amor e o ódio, que existe o bem e que existe o mal, e que o mal é uma força completamente separada e independente? Bem, ele é independente do bem. Interrogante. Mas o processo está na mente ou está relacionado com a visão intuitiva? Estamos chegando lá. Interrogante. Tomemos a luz e a escuridão. A luz surge e a escuridão desaparece. Bem e mal. Amor e ódio. Luz e escuridão.
quando um existe, o outro não pode existir. Entende? Isso é tudo que dissemos até aqui. Interrogante. Quer dizer, num único cérebro? D. Em qualquer cérebro. Sim. Ou em qualquer grupo. Ou em qualquer lugar. Sempre que existe o ódio num grupo, não há o amor. Que uma coisa acaba de surgir na minha mente. O amor não tem nenhuma causa. O ódio tem uma causa. A visão intuitiva não tem nenhuma causa. O processo material, como o pensamento, tem uma causa. Certo? D. Sim, faz parte da cadeia de causa e efeito. Que aquilo que não tem causa pode eventualmente agir sobre aquilo que tem causa? D. Talvez. Não podemos ver qual a razão porque aquilo que não tem causa não possa agir sobre aquilo que tem uma causa. Não existe uma razão óbvia. O inverso não acontecer. O que tem uma causa não pode agir sobre aquilo que não tem causa, porque isso o invalidaria. Que, exatamente. Mas, aparentemente, a ação da visão intuitiva tem um efeito extraordinário sobre o processo material. D. Ele poderá, por exemplo, eliminar algumas causas. Que, uma vez que a visão intuitiva não possui causa, ela tem um efeito preciso sobre aquilo que tem causa. D. Bem, isso não é uma consequência necessária, mas é possível. Que, não digo que é possível. D. Estou dizendo que ainda não vimos bem porque isso é necessário. Não há contradição quando digo a palavra possível. Que, está bem, entendo. Desde que sejamos claros com relação à palavra possível. Temos de ter cuidado. O amor não possui uma causa e o ódio tem uma causa. Os dois não podem coexistir. D. Sim, isso é verdade. É por isso que existe uma diferença entre o amor e a visão intuitiva. É por isso que, se uma coisa não tem causa, isso não quer dizer necessariamente que ela irá atuar sobre algo que tem uma causa. É isso que estava tentando dizer. Que quer apenas explorar isso um pouco mais. O amor é visão intuitiva? D. Até onde podemos ver, eles não são a mesma coisa. O amor e a visão intuitiva não são idênticos. São? Não são exatamente a mesma coisa. Que? Porquê? D. A visão intuitiva pode ser amor, mas, veja bem, a visão intuitiva também ocorre num lampejo. Que é um lampejo, naturalmente, e esse lampejo altera todo o padrão, opera sobre ele, usa o padrão, no sentido de que eu argumento, raciocínio, uso a lógica e tudo isso. Não tenho certeza de estar-me fazendo entender claramente. D. Acho que uma vez que o lampejo tenha operado, o padrão estará diferente e será, portanto, mais racional. O lampejo poderá tornar a lógica possível porque poderíamos estar confusos antes dele. Que, sim, Aristóteles poderá ter chegado a tudo isso através da lógica. D. Bem, ele pode ter tido alguma visão intuitiva. Não sabemos. Que não sabemos, mas estou levantando a questão. D. Realmente não sabemos como sua mente funcionava porque existem apenas alguns livros
que sobreviveram. Que diria, pela leitura de alguns desses livros, que ele teve a visão intuitiva? Não li, na verdade, Aristóteles diretamente. Muito poucas pessoas o fizeram porque é difícil. A maioria lê o que os outros disseram sobre Aristóteles. Algumas de suas frases são comuns, como o movedor imóvel. Além disso, disse algumas coisas que sugerem que era pelo menos muito inteligente. O que estou tentando dizer é que a visão intuitiva nunca é parcial. Estou falando da visão intuitiva total e não parcial. Interrogante. Krishnashi, poderia explicar isso um pouco? O que você quer dizer com visão intuitiva não parcial? Um artista pode ter uma visão intuitiva parcial. Um cientista pode ter uma visão intuitiva parcial. Estamos falando, porém, sobre a visão intuitiva total. Interrogante. Você percebe que o artista também é um ser humano. Então, mas a sua percepção da visão intuitiva é parcial. Interrogante. Ele está orientado para alguma forma de arte. Então você quer dizer que ele ilumina uma área ou assunto limitado? É isso que você entende por visão intuitiva parcial? Sim. Interrogante. O que seria então visão intuitiva total? O que ela abrangeria? Toda a atividade humana. Esse é um ponto, mas anteriormente estávamos indagando se essa visão intuitiva iluminaria o cérebro, a atividade do cérebro. Nessa iluminação, parece que a atividade material do cérebro sofrerá alteração. Isso seria correto? Temos de esclarecer esse ponto e depois podemos levantar a questão da totalidade. Estamos dizendo que a visão intuitiva é uma energia que ilumina a atividade do cérebro e que nessa iluminação o próprio cérebro começa a agir de maneira diferente, está bastante certo. Isso é tudo. É isso que acontece. Sim. Dizemos que a fonte dessa iluminação não está no processo material. Ela não tem causa. Nenhuma causa. Mas é uma energia real. Ela é energia pura. Existe ação sem causa? Sim. Sem o tempo. A causa envolve o tempo. Quer dizer, esse lampejo alterou completamente o padrão que o processo material estabeleceu. Poderíamos dizer que o processo material geralmente opera numa espécie de escuridão e que, consequentemente, se colocou num caminho errado? Na escuridão, sim. Isso está claro. O processo material atua na ignorância, na escuridão. E esse lampejo de visão intuitiva ilumina todo o campo, o que significa que a ignorância e a escuridão foram dissipadas. Eu me fixarei nisso. Poderíamos dizer, então, que a escuridão e a luz não podem coexistir por razões óbvias. No entanto, a própria existência da luz significa mudar o processo da escuridão. Exatamente. Interrogante. Mas o que causa o lampejo? Ainda não chegamos a isso. Quero entrar nisso paulatinamente. O que aconteceu é que um processo material trabalhou na escuridão e ocasionou confusão e toda a bagunça que existe no mundo. E esse lampejo de visão intuitiva, porém, ilumina a escuridão, o que significa que o processo material não está, assim, trabalhando na escuridão. Correto. Mas agora vamos esclarecer outro ponto. Quando o lampejo acaba, a luz continua? A luz está ali. O lampejo é a luz. Num certo momento o lampejo é imediato, mas, então, quando trabalhamos a partir dali, ainda existe luz? Porque está diferenciando
o lampejo da luz? D. Simplesmente porque a palavra lampejo sugere uma coisa que acontece no momento. Que, sim. D. Veja, estamos dizendo que a visão intuitiva só duraria esse momento. Que temos que ir devagar. D. Bem, é uma questão de linguagem. Que é apenas uma questão de linguagem? D. Talvez não. Mas se usarmos a palavra lampejo, existe a analogia do relâmpago, que fornece luz por um momento, mas que no momento seguinte nos deixa na escuridão até que ocorra outro lampejo de relâmpago. Que não é assim. D. Então como é? A luz de repente surge e permanece? Que não. Porque quando dizemos continua ou acaba, estamos pensando em termos de tempo. D. Temos de esclarecer isso, porque essa é uma pergunta que todo mundo vai fazer. Que o processo material está trabalhando na escuridão, no tempo, no conhecimento, na ignorância e assim por diante. Quando surge a visão intuitiva, ocorre a eliminação daquela escuridão. Isso é tudo o que estamos dizendo. A visão intuitiva ilumina aquela escuridão e o pensamento, que é um processo material, não mais trabalha na escuridão. Consequentemente, essa luz alterou, não. Ela terminou com a ignorância. D. Estamos dizendo que essa escuridão é de fato uma coisa que é construída dentro do conteúdo do pensamento, que o conteúdo é a escuridão. D. Está certo. Então aquela luz eliminou aquela ignorância, que, exatamente, eliminou o conteúdo. D. Mas ainda temos que ser muito cuidadosos, caso ainda tenhamos conteúdo no sentido usualmente aceito da palavra. Todas essas coisas você sabe. Que, naturalmente. D. Então não podemos afirmar que a luz eliminou todo o conteúdo. Que ela exterminou o centro da escuridão. D. Sim, a fonte, a criadora da escuridão. Que, o self, certo? Ela iluminou o centro da escuridão, que é o self. D. Poderíamos dizer que o self, o qual é parte do conteúdo, cuja parte do conteúdo é o centro da escuridão, que a cria e a mantém, é dissipado. Que, sim, permanece fiel a isso. D. Vemos agora que isso significa uma mudança física nas células do cérebro. Esse centro, esse conteúdo, que é o centro, é um certo conjunto, uma determinada forma e disposição de todas as células do cérebro que de uma certa maneira se modifica. Que, evidentemente, veja, isso tem uma importância enorme no nosso relacionamento com a sociedade em tudo. A próxima pergunta agora é: como se dá esse lampejo? Vamos começar da maneira inversa. Como acontece o amor? E a paz? A paz não possui uma causa. A violência tem causa. Como ocorre essa coisa sem que se considerarmos que toda a minha vida é causalidade? Não existe um como, certo? O como subentende uma causa, então não há um como. Interrogante. Está dizendo que, como essa coisa não tem causa, ela então apenas existe? Que não. Não afirmo que ela existe. Essa é uma afirmação perigosa. Interrogante. Ela tem de existir em algum ponto. Que não. No momento em que dizemos que ela existe, ela não existe. D. Entenda. O perigo é que ela é parte do conteúdo. Que a pergunta que fez foi a respeito de uma mutação nas células cerebrais. Essa pergunta foi feita depois de uma série de debates e chegamos num ponto em que dizemos que esse lampejo, essa luz, não tem causa, que a luz atua sobre aquilo que possui causa, que é a escuridão. Essa escuridão existe enquanto o self está ali. Ele é o criador dessa escuridão. Mas a luz dissipa exatamente o centro da escuridão. Isso é tudo. Chegamos nesse ponto. E, consequentemente, ocorre uma mutação. Digo, então, que a pergunta de como obter esse lampejo de visão intuitiva, como ela acontece, é uma pergunta errada. Não há um como. Interrogante. Não existe um como, mas há a escuridão e há a luz. Que apenas veja primeiro que não há um como. Se me mostrar como, você estará de volta à escuridão, correto? D. Sim.
Que é formidável entender isso. Vou perguntar algo mais. Por que não temos em absoluto uma visão intuitiva? Porque essa visão intuitiva não começa na nossa infância. Bem, o modo como vivemos a vida. Que não, eu quero descobrir. É por causa da nossa educação, da nossa sociedade. Não creio que seja tudo isso, entende? Então, o que você diz? Que é algum outro fator? Estou tentando descobrir por tentativas, porque nós não a temos. Ela parece tão natural. Primeiramente, diríamos que alguma coisa está interferindo nela. Mas ela parece tão natural. Para X, ela é bastante natural. Porque ele não é natural para todo o mundo. Porque isso não é possível. Se falarmos sobre obstáculos, educação, etc., que estão todos na esfera da causalidade, o fato de removermos os obstáculos subentende outra causa. Continuamos, então, deslizando nessa direção. Existe algo não natural a respeito de tudo isso? Interrogante. Se dissessem que existem obstáculos, não quero usar isso. É uma linguagem da escuridão. Interrogante. Poderíamos dizer então que os obstáculos impedem a visão intuitiva de agir? Naturalmente, mas quero-me afastar desses obstáculos. Não exatamente obstáculos, mas usamos as palavras centro de escuridão, que dizemos que está sustentando a escuridão. Porque não é natural que todo mundo tenha essa visão intuitiva. Essa é a pergunta. Porque o amor não é natural para todo mundo. Estou formulando claramente a pergunta. Pense, para tornar as coisas mais claras, que algumas pessoas poderão sentir que ele é natural para todo o mundo, mas, ao serem tratadas de uma determinada maneira, elas gradualmente são capturadas pelo ódio. Não acredito nisso. Você teria que supor então que a criança pequena, ao encontrar o ódio, não responderia com ódio? Sim, exatamente. A maioria das pessoas diria que é natural para a criança pequena responder com ódio ao se deparar com o ódio. Sim, esta manhã eu ouvi isso. Perguntei então a mim mesmo porquê. Agora espera um minuto. X foi colocado sob todas essas circunstâncias que poderiam ter criado obstáculos, mas X não foi tocado por eles, porque não é possível então para todo mundo. Devemos esclarecer porque estamos dizendo que seria natural não responder ao ódio com ódio. Está bem, limite-o a isso. Mesmo quando a pessoa não pensou a respeito. Sabe, a criança não é capaz de pensar sobre isso. Algumas pessoas diriam que é um instinto animal. Que é odiar? Bem, revidar. Revidar? O animal responderá com amor se o tratarmos com amor, mas se o tratarmos com ódio, ele revidará. Naturalmente. Ele se tornará mau. Sim. Algumas pessoas diriam que o ser humano, no início, é como esse animal e que mais tarde poderá compreender. Naturalmente, ou seja, as origens do ser humano estavam com os animais e o animal, o macaco ou o lobo. O lobo também responderá com amor. Estamos dizendo porque. Veja, quase todo mundo sente que o que eu disse é verdadeiro, que quando somos crianças bem pequenas somos como um animal. Agora está perguntando por que todas as crianças pequenas não deixam imediatamente responder ao ódio com ódio. Isso quer dizer, é culpa dos pais? O que está insinuando é que não é exclusivamente isso, que deve haver algo mais profundo. Sim, penso que existe uma coisa bastante diferente. Quero captar isso. Isso é uma coisa que seria importante. Como podemos descobri-lo? Tenhamos uma visão intuitiva. Sinto que existe algo completamente diferente. Estamos atacando a coisa a partir de um ponto de vista causativo. Seria correto dizermos que o início do homem não é animal? Bem, isso não está claro. A atual teoria da evolução diz que houve macacos que se desenvolveram. Podemos acompanhar a direção que tomaram quando se tornaram cada vez mais semelhantes aos seres humanos. Quando você diz que o início do homem não é animal, isso não está claro. Se o começo do homem é o animal, consequentemente esse instinto é natural, é, portanto, altamente refinado. Sim, esse instinto é causa e efeito. Causa e efeito, e ele se torna natural. Mas alguém se aproxima e pergunta: ele é?
D. Vamos tentar esclarecer isso. Q. Quer dizer que os cientistas e os historiadores disseram que o homem veio do macaco e, como todos os animais, respondem ao amor e ao ódio. Nós, como seres humanos, respondemos instantaneamente ao ódio com ódio. D. E inversamente ao amor com amor. Que, no início, houve algumas pessoas que nunca responderam ao ódio porque possuem um amor. Elas inculcaram essa coisa na mente humana, certo? Ou seja, onde existe amor, não há ódio, e isso também foi parte da nossa herança. Porque desenvolvemos a resposta do ódio ao ódio. Porque não cultivamos a outra, ou a outra, o amor. É uma coisa que não pode ser cultivada? D. Ela não é causal. O cultivo depende de uma causa. Q. De pensamento. Então, por que perdemos a outra? Cultivamos com muito cuidado pelo pensamento o conceito de enfrentar o ódio com ódio e a violência com violência e assim por diante. Porque não acompanhamos a outra direção com o amor que não tem causa? Entende a minha pergunta? D. Sim. Que ela é uma pergunta vã? D. Não vemos nenhuma maneira de avançar. Que não estou tentando avançar. D. Temos de compreender o que fez com que as pessoas respondessem ao ódio com o ódio. Que, para X, a outra direção parece tão natural. Portanto, se é tão natural para ele, por que não é natural para todas as outras pessoas? Tem de ser natural para os outros. Você deve conhecer essa ideia antiga, que provavelmente existe nas religiões judaica e indiana e assim por diante, que a manifestação do que é mais elevado acontece ocasionalmente. Essa parece uma explicação excessivamente fácil. Voltou-se a humanidade para a direção errada? Demos um passo errado? D. Sim. Nós examinamos anteriormente o fato de ter havido um passo na direção errada, que responder ao ódio com ódio, à violência com violência, etc. D. E dar um valor supremo ao conhecimento. Interrogante. A tentativa de cultivar a ideia do amor não seria também outro fator? O objetivo das religiões tem sido produzir o amor e seres humanos melhores. Que não vamos entrar nisso. O amor não tem causa. Ele não é cultivável. Ponto final. Interrogante. Sim, mas a mente não percebe isso. Que mas explicamos tudo isso. Quero descobrir porque, sendo natural para X, não é natural para os outros. Penso que é uma pergunta válida. D. Outro ponto é dizer que poderíamos perceber que responder ao ódio com ódio não faz sentido de qualquer maneira. Porque, então, persistimos nisso. Porque muitas pessoas acreditam que naquele momento estão se protegendo com o ódio. Mas isso não é verdade. Mas, voltando àquela pergunta, penso que ela é válida. X não tem causa. Y está preso na causa. Porquê? Entende? É privilégio de poucos? Da elite? Não. Não. Vamos examinar a coisa de outra maneira. A mente da humanidade tem respondido ao ódio com ódio, à violência com violência e ao conhecimento com conhecimento. Mas X faz parte da humanidade e ele não responde ao ódio com ódio, como Y e Z. Eles são partes da consciência de X, parte disso tudo. D. Porque existe essa diferença. Que é isso que eu estou perguntando. Um é natural, o outro não é natural. Porquê? Porque a diferença. Quem está fazendo a pergunta? As pessoas, Y e Z, que respondem ao ódio com ódio, estão fazendo a pergunta? Ou é X que está fazendo a pergunta? Interrogante. Parece que X está fazendo a pergunta. D. Sim, mas você percebe que estávamos apenas acabando de dizer que eles não são diferentes? Dissemos que eles são diferentes, mas também que eles não são diferentes. Que, naturalmente, eles não são diferentes. D.
há uma unicamente. Que, certo, uma unicamente. Di, sim. E como acontece que uma parte dessa mente diz que somos diferentes da outra? Que esse é o problema. De que maneira uma parte da mente diz que somos diferentes da outra? Naturalmente, há todos os tipos de explicações e eu me baseio no facto de que A, B e C são diferentes de X, Y e Z. E esses são fatos, certo? Interrogante. Eles parecem ser diferentes. Que, oh não. Interrogante. Eles são realmente diferentes. Que, totalmente. Não apenas aparentemente. D. Creio que a pergunta à qual queremos voltar é: porque as pessoas que cultivam o ódio dizem ser diferentes daquelas que não o fazem? Que elas dizem isso? D. Acho que sim. Na medida em que elas admitiriam que se houvesse qualquer pessoa que não cultivasse o ódio, elas teriam de ser diferentes. Que, sim, isso está claro, luz e escuridão e assim por diante. Mas quero descobrir se estamos indo na direção certa. Ou seja, X me deu aquele presente e eu não o levei comigo. Você me entende? Cultivei uma resposta, mas não a levei comigo. Porquê? Se um pai respondeu ao ódio com ódio, por que o filho não respondeu da mesma maneira? Di, acho que é uma questão de visão intuitiva. O que significa que o filho tinha visão intuitiva desde o início. Está acompanhando o que eu estou dizendo? Desde a infância. E o que isso significa? Di, o quê? Que não quero entrar ainda nesse campo perigoso. Di, o que é? Talvez queira abandonar isso. Que existe um fator que está faltando. Quero captá-lo. Veja, se isso for uma exceção, então é bobagem. Di, está bem, então concordamos em que a coisa está latente em todos os seres humanos. É isso que quer dizer? Que não estou bem certo se é isso que eu quero dizer. Di, mas eu estou querendo dizer que o fator está aqui, em toda a humanidade. Que essa também é uma afirmação perigosa. Di, é isso que você estava dizendo. Que eu sei, mas estou questionando. Quando estiver bem certo, eu lhe direi. Di, está bem, nós tentamos isso e podemos dizer que parece promissor, mas também é um pouco perigoso. Essa possibilidade está aqui, em toda a humanidade, e na medida em que algumas pessoas a perceberam. Que o que quer dizer que Deus está dentro de nós? Di, não. Quer dizer apenas que a possibilidade da visão intuitiva está aqui. Que, sim, parcialmente. Estou questionando tudo isso. O pai responde ao ódio com ódio, mas o filho não. Di, isso acontece de tempos em tempos. Que, não. Sistematicamente desde o início. Porquê? Di, deve depender da visão intuitiva que demonstra a futilidade do ódio. Que, porque esse homem o tem. Di, sim, porquê? Que, e porque, se isso parece tão incrivelmente natural para ele, não é natural para todo o mundo, como a água é natural para todas as pessoas. Di, bem, porque a visão intuitiva não está presente em todo o mundo desde o início. Que, sim, é isso que eu estou perguntando. Di, tão fortemente que nem mesmo o mau trato consegue afetá-lo. Que, nada pode afetá-lo. E esse é o meu ponto. Os maus tratos, o espancamento, o fato de ser colocado em todos os tipos de situações horríveis, nada disso o afeta. Porquê? Estamos chegando a alguma coisa. 15 de abril de 1980, Ojai, Califórnia.